Pessoal, na questão 4, isso não está no caderno de teoria lá, pelo menos eu não prestei atenção se tinha alguma coisa escrita. Mas na questão 4, o que a gente tem que ficar atento aí são os chamados tipos de alavanca. Né? Quais são os tipos de alavanca? Nós temos 3 tipos. Quando a gente fala em alavanca, eu tenho que procurar 3 coisas. Eu tenho a força potente, eu tenho a força resistente e eu tenho o ponto de apoio, ou ponto de rotação. Dependendo da configuração que essas coisas vão aparecer, ele vai determinar o tipo de alavanca que eu tenho. Né? E o legal é que o nome das alavancas sempre começa com Inter. O que é Inter? Lembra daquela ideia? Uma Copa Internacional. Uma Copa entre nações. Né? Torneio intercontinental. Um torneio entre continentes. Então, quando eu falo em inter alguma coisa, quer dizer que é entre essas coisas. Então, eu posso ter uma alavanca. Eu tenho uma alavanca. Alavanca. Que tipo de alavanca? Interfixa. Eu posso ter ela. Interfixa significa o quê? Eu vou ter isso aqui, ó. Força potente. O que é fixo? O ponto de apoio fica no meio e a força resistente do outro lado. Então, a alavanca interfixa, quem que fica no meio? O ponto fixo. No caso, o ponto de apoio. Eu posso ter a alavanca do tipo interpotente. Alavanca interpotente. Quem que é a alavanca interpotente? Eu vou ter ponto de apoio, força potente e a força resistente na ponta. Então, a alavanca interpotente é a força potente que fica no centro. E eu posso ainda ter a alavanca. Se eu tenho a interfixa e a interpotente, eu posso ter também a interresistente. Deixa eu mudar uma janelinha de lado aqui. Interresistente. Interresistente, quem fica no meio? A força resistente. Então, eu tenho o ponto de apoio de um lado e a força potente do outro. Então, olha lá, ele colocou algumas coisas. Nem vou ler o exercício ainda, mas só para a gente trabalhar com as ideias. Né? Força potente é a força que você aplica. Força resistente é alguma coisa que vai receber a força. Então, olha lá. Ó. A pinça, onde que está apoiado? Ó? Aqui nesse canto é o ponto de apoio. Eu aplico a força no meio e eu tenho a força potente. E aqui na ponta vai ficar a força resistente. Então, a pinça é um exemplo de alavanca interpotente. O quebra-nozes, olha lá, o que eu tenho em quebra-nozes? Aqui está o ponto fixo, o ponto de apoio. Eu aplico a força no canto. E aqui no meio que resiste. Aqui está a força resistente. Então, o quebra-nozes é uma alavanca interresistente. Certo? O abridor de garrafa. O que é o abridor de garrafa? O abridor de garrafa tem que entender como que é a ideia dele. Ó. Eu apoio uma parte dele na garrafa. Todo mundo entende que eu vou aplicar a força de um lado. Então, aqui está a força potente. Opa, força potente, não resultante. Força potente. O ponto de apoio é nessa bolinha aqui, ó. Aqui eu tenho ponto de apoio. E é aqui nessa parte do meio que eu tenho a força resistente. No carrinho de mão, aqui no eixo, eu tenho ponto de apoio. Eu aplico a força potente e aqui no meio tem a força resistente.
No alicate, eu aplico a força numa ponta, força potente. O meio é o ponto de apoio. E do outro lado lá eu tenho o quê? Eu tenho a força resistente. Certo? Então, essas são as situações nos tipos de alavanca que eu tenho aí. Aí, então, agora vamos ler o exercício aí, né? Só estamos falando de alavanca. O que ele quer saber desse tipo de alavanca aí? As pessoas utilizam os objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas que aplicam uma força chamada força potente em um ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de força resistente em um outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos aplicados às forças potente e resistência, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos: alicate, pinça, quebra-nozes, carrinho de mão e abridor de garrafa. Em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? E aí? Teria que ver as distâncias daí de cada Isso. força Porque pelo é cada assim, ó, efeito. Moreira já matou muito bem a ideia da questão aí, né? Eu tenho que ver as distâncias. Porque quando ele fala em situação de torque, né? O que vai acontecer na situação? Né? Os torques, opa, mexi na figura errada. Os torques são praticamente iguais. Praticamente. Praticamente. Se os torques, então o que eu tenho lá? O torque da força potente, dá uma raiva quando a luz ela muda de posição sozinha, sem crenca. O torque da força potente é praticamente igual ao torque da força resistente. Então, o que eu vou ter que fazer aí? Força potente vezes o braço da força potente é igual a força resistente vezes o braço da força resistente. Certo? E o braço é medido em relação aonde? Ao ponto de apoio. Então, o que vai acontecer? Ele quer saber em qual dos objetos a força potente, para a força potente ser maior que a força resistente, o que tem que acontecer? A distância da força, o braço da força potente tem que ser menor que o braço da força resistente. Certo? Então, olhando na figura ali, onde que a distância da força potente está menor que da força resistente? Então, em todas as situações, ó, aqui eu vou marcar o menor, né? Ó. Então, aqui está o. Opa, aqui está em outra cor. Marcando os braços da força resistente, ó. Aqui ele está menor, né? Aqui ele está menor, aqui ele está menor, e aqui, ó, é esse aqui o braço. Então, a única. E aqui também, né? O braço da força resistente. Estou marcando o menor, né? O menor está ali. Então, onde que eu vou ter uma maior situação? Nessa aplicação da pinça. Então, a resposta, letra A pinça. Certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Sacanagem, quem que vai pensar na pinça?